um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque também a gente não vai saber que horas você já está assistindo. Mas esse aqui é o Congrecast, mais um episódio do Congrecast da Igreja Evangélica Congregacional de Bento Ribeiro, a igreja que ama você. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Raquel. Seja muito bem-vindo. Se você está aí vendo, assistindo o nosso podcast, quero dizer que você pode fazer parte disso, fazer parte desse projeto. Então, se você está interessado, você tem uma marca, quer nos ajudar a alavancar o reino de Deus aí através desse projeto, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, você pode fazer parte disso. Porque também nós somos uma igreja de 103 anos, né? E nós temos muita história para contar e a gente quer enriquecer a sua vida, que com todos esses testemunhos que eles alcancem muitas pessoas, e nós estamos convidando você a fazer parte de tudo isso. E a gente queria agradecer aqui a Jéssica. A gente tá aqui, tu tá vendo que a gente tá um nojo agora, né? Gente, esse estúdio maravilhoso. Aqui, maravilhoso. A gente não imaginava, mas assim como Deus produz os seus próprios caminhos. A gente começou com um projeto, em breve você vai ouvir o episódio que vai falar sobre isso, como tudo começou. Você vai ficar sabendo a história de como tudo isso começou. E esse aqui é o W Studio, na Barra da Tijuca. Você que quer gravar podcast, vídeo aula, aqui faz tudo nessa questão de tudo um pouco, nessa questão de gravações e toda essa parte de comunicação feita via streaming, via internet. Aqui tem link dedicado para fazer gravações ao vivo. Inclusive, a gente já tem um projeto que eu tô falando pra galera da produção, que eles não estão sabendo, que a gente vai fazer um ao vivo aqui. Então, aguarde as cenas dos próximos episódios. Capítulos. E sem mais delongas, a gente quer apresentar o nosso convidado do dia hoje, o pastor Marcelo Travassos. Palmas para ele. Pastor Marcelo Travassos, por favor, seja muito bem-vindo. Se apresente, quem é o pastor Marcelo Travassos? Ô, glória! Graça e paz do nosso Cristo. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, né? Acabei de tirar uma foto aqui e botei uma frase, né? Do lixo ao luxo. Aqui pra mim é um luxo. Rapaz, aqui é? O negócio Aqui o negócio é de primeiro mundo. Aqui não tem brincadeira. Só não. Deus faz isso, né? É diferente. Exatamente. Só Deus nos proporciona esse momento, esse tempo. Eu creio que vai ser um tempo muito bom. Me chamo Marcelo Travassos, da pastora Eliane Travassos, minha digníssima esposa, que está ausente. Está numa missão ministerial, mas carne da minha carne, osso do meu osso. E a gente tem muita coisa boa para poder falar nesse nosso bate-papo, em nome de Jesus. E eu sei que vai alcançar muita gente. Eu sei que nada daquilo que o Senhor permite que a gente viva é à toa. E eu costumo, até conversando com a minha esposa, eu falo assim, tudo aquilo que o Senhor faz através de nós e em nós, ele vai servir não serve só pra gente. Nada daquilo que Deus dá pra gente, se servir só pra gente, tem alguma coisa de errado. Então, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que as nossas escolhas fizeram com que a gente vivesse na nossa história, mesmo de escolhas erradas, o Senhor, ele transforma tudo isso e traz como de forma de um testemunho para poder alcançar outras pessoas para tirar desse lugar. É verdade. Eu costumo dizer que Deus nos fez como manancial, né? E não represa. Isso aí. Nós somos mananciais do Senhor. Isso aí. Né? Deus, ele nos formou, nos criou para que a gente possa, de fato, dar de beber, dar de alimento, né? Isso aí. Para muitos, em nome de Jesus. É isso, e Deus alcança a gente, às vezes, para alcançar uma outra pessoa que está vivendo, às vezes, uma situação muito parecida, né? Que é o seu caso, né? Hoje você trabalha numa igreja dentro de uma comunidade e que você conseguiu, né? Ou tem conseguindo ali alcançar a comunidade, e a gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Como tem sido, né, o seu trabalho, aonde é o seu trabalho, como é que a sua igreja hoje local tem não só expandido o reino de Deus, mas realmente alcançado pessoas, né, para mudar a vida delas, transformar a vida delas. Então, somos pastores ali na Cidade de Deus, no conjunto da Polícia Militar, hoje conhecido como AP2, né? Moramos ali desde sempre. Eu sou novo, fiz 39 anos. Já sou avô, minha netinha tem 10 meses. Ô, glória, aleluia. Se ser pai é bom, né? O pessoal fala que ser avô é melhor ainda, né? É pai 2 vezes. E somos nascidos e criados ali nessa localidade. A Cidade de Deus é um complexo dominado pelo tráfico de droga, onde também já tive participação do tráfico.
E é muito interessante que nós estamos com a nossa igreja ali, exatamente no local onde fomos nascidos e criados, onde vivemos, né? Uma vida totalmente desregrada, quando não conhecíamos o Evangelho de Cristo, que nos transformou. E hoje poder ser pastor naquele lugar é o milagre, é o poder de Deus, irmão. É a manifestação da glória de Deus, porque verdadeiramente as pessoas nos conheceu, né, e nos conhece de fato, né, quem éramos e quem somos, Sim. transformado pelo poder do Evangelho. Então nós temos um trabalho muito desafiador aí na Cidade de Deus, né, e que Deus já tem gerado fruto. Eu costumo dizer que ali a gente está cavando poço, começamos do zero. Somos uma igreja afiliada à nossa sede congregacional de Bento Ribeiro, pastor Carlos Martins, pastora Cátia, né, o pastor confiou, porque nos conhece, né, confiou no nosso trabalho. Meu irmão congrega desde sempre na congregacional, acho que desde o ano 2000. Meu primo Paulinho ganhou meu irmão ganhou minha cunhada, que são pastores também lá na congregação. Pastor Marcos Travasso, pastora Fabiana Travasso, né? Eu e minha esposa também tem um casal de pastor, o pastor Luiz Frank, a pastora Raquel, que está lá também, né? Estamos juntos fazendo esse trabalho. E é isso aí. Vamos lá, fazendo esse trabalho. Então, a gente vai voltar no trabalho que vocês estão fazendo, mas só que a gente agora quer entender, porque assim, hoje, esse é o ponto que vocês estão hoje, né? Isso. A gente quer saber quem foi o Marcelo Travasso do passado. A comunidade conheceu, né? Isso Você aí. falou isso, né? Eles me conheciam e nos conhecem, né? Quem eles conheceram? Rapaz, então, nós... Interessante, né? Quando fala de comunidade, eu lembro muito bem que meu pai e minha mãe costumam dizer que eles trabalharam muito, né? Minha mãe, tu vê, aposentada e trabalha até hoje. Meu pai já tá lá para Araruama, lá, desfrutando a aposentadoria dele. E minha mãe, né, uma semana aqui, uma semana lá. Enfim, meu pai, ele era funcionário da Telerge, era estatal telefônica do Rio de Janeiro, né? Lá em Niterói. Minha mãe também trabalhava num Bom Emprego, acho que era uma seguradora chamada Capem, enfim. Por mais que morássemos dentro de uma comunidade, a gente foi criado tudo do bom e do melhor, irmão. Minha mãe e meu pai, assim, são... Louvado seja Deus pela vida deles, porque nos deu uma criação, né? Uma educação muito boa. Educação vem de casa, né? Uhum. Eu dou benção pros meus pais até hoje, né? Eu sou o filho mais novo, eu sou o neto mais novo e sou o sobrinho mais novo. Entendeu? Dizem que quando é assim, né? É mais mimado. Não. É exatamente isso. E a gente teve uma educação muito boa, né? Muito boa. Pra você ver, dentro de uma comunidade que tem as suas limitações, as suas dificuldades, eu nunca estudei em colégio público. Sempre em colégio particular, né? Então foi o que o meu pai e minha mãe, eles puderam, com o suor do rosto deles, proporcionar pra gente, né? Pro meu irmão, que é o mais velho, minha irmã, que é do meio, e eu, que sou mais novo. Porém, criado dentro de uma comunidade, a gente precisa ser aceito, né? Inserido nos grupos, né? Porque a sociedade é formada por grupos. E por curiosidade, a gente, né? Tendo esse acesso muito próximo, né? À questão das drogas, por curiosidade eu comecei a fumar cigarro, a beber, né? Bebida alcoólica. Inclusive tem uma história muito interessante. Com 8 anos de idade, eu fiquei em coma alcoólico. Meu Deus. Com 8 anos de idade. Eu fui para uma matinê escondido, entre 8 e 10 anos. Não, isso não é exagero não, tá? É verdade. Eu fui escondido e aí, acho que em algum momento, com uma garrafa de vinho, a gente foi bebendo criança. E entramos ali naquela matinê, a antiga Eco, ali na Jeremário Danta. Ali eu acho que pega um pedaço do Pichincha, ou freguesia, não sei. Hoje é uma clínica, um laboratório. E bebi, eu só lembro que eu acordei no hospital. E aí a gente vai descobrindo, né? Como alcoólico, o que é e tal, o excesso, né? De álcool no sangue Isso com 8 anos? Com 8 anos.
Com 8 Que é, anos. muitas das vezes, a realidade da comunidade, né? As crianças são apresentadas muito cedo a esse tipo de situações, esse tipo de Essa realidade, de né? vivência, né? De realidade. Usadas muito cedo. Criado na rua, soltando pipa, jogando bola. E aí eu sou conhecido por um vulgo, né? Eu sou conhecido na comunidade como Birubiru, que eu era muito fome de bola. E quando criança, eu tinha um cabelo amarelo, irmão. Um capacetão assim, ó, meu cabelo era fininho. Formava um capacete amarelão e tinha um jogador, né? Que jogava no Corinthians, né? Sim. Mas sendo que o cabelo dele era encaracolado. E eu gostava de jogar bola. E aí ficou Birubiru, ficou esse vulgo. E ali a gente, né? Como alcoólica, cigarro, o álcool, a maconha, né? A maconha e depois aí pulou pra cocaína, né? E isso já começando a se envolver com tráfico de drogas, né? Por ser de menor de idade, os menores de idade é muito aliciado, principalmente quando esses menores de idade eles já começam a estar perto desse grupo de pessoas, né? Então eu sempre fui uma criança muito esperta, muito saliente, muito articulado, né? E isso despertava a atenção dos mais velhos, né? Meio malandreado, pô, garoto esperto e tal. E ali eu comecei a transportar quilos de droga. Eu botava o uniforme da escola, né, da prefeitura, com a mochilinha na escola, nas costas. Tinha um local na Zona Sul, que eu não vou falar aqui o local, né, mas tinha um local lá mesmo, lá na Zona Sul, em frente a uma delegacia, lá por lado do Leblon, Ipanema, que eu ia lá pegar drogas. E eu era menor de idade, então eu passava com facilidade. Sim. Cara de criança, mochilinha na escola, atravessava aqueles prédios ali, né, de Ipanema e Leblon, pegava um ônibus, um ponto final ali, e ia pra comunidade ali com a mochila com 10 quilos de maconha, 6 quilos de maconha. Meu Deus. E abastecia, né, as bocas de fumo de dentro da Cidade de Deus. Isso dá um nome, mula, mas eu tinha um contato ali que fala que é o matuto, né, que é o abastecedor, que é as pessoas que abastecem, né? E aí começou assim a vida do crime, uma coisa bem natural, bem natural. E eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade, né? 14 anos de idade. E aí comecei a botar dinheiro no bolso. Uma criança, um adolescente com 14 anos, com um saco de dinheiro, né? Justamente nessa fase que eles são aliciados, porque é a expectativa, eles estão criando essa expectativa do que eles querem da vida, né? E eles querem ter poder. A gente nessa idade a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter alguma coisa. E aí eles são aliciados logo nesse momento, né? Na minha situação em específico, né? Conforme eu falei aqui na palavra introdutória, eu não tive tanta dificuldade, né? A questão da criação, da limitação, né? De ter algumas coisas, tipo assim, uma roupa, um tênis, eu tinha seus tudo. Pais sempre correram atrás disso. Nesse lado, exatamente. Né? Eu questionava muito quando eu era criança ali, adolescência, que a gente não tinha mesada. Que tem essa situação de mesada, ter um dinheiro mensal. Eu nunca tive, mas sendo que o que eu pedia ao meu pai e à minha mãe, eles não deixava faltar. Não deixava, irmão. Então, assim, não foi pra buscar, né, uma qualidade, né, pessoal de vida, seja na veste, seja, sei lá, um tênis, um sapato, não era. Foi mais curiosidade, né? Curiosidade de querer realmente fazer parte daquele grupo. E aí, com esse contato com tráfico de droga, né, comecei a oferecer munições e armamentos dentro da comunidade. Mas e isso aí, você fazendo contato fora da comunidade? Não, dentro da comunidade. Sim. Infelizmente, né, cara? Eles que te apresentavam essas pessoas e você só fazia esse transporte? Então, na verdade, assim, é muito louco, né? Rapaz, a gente vive num sistema no nosso país, né? Não, e a coisa é organizada. Não, é organizado. E hoje tá muito mais organizado, entendeu? E assim, infelizmente, é um câncer, né, que nós temos no nosso país. É a realidade, a corrupção. Não, são agentes do Estado que deixam ser corrompido, né? Por causa realmente de um dinheiro fácil. Né? A grande realidade
o armamento chega na mão do traficante, a droga chega na mão do traficante porque tem alguém que lá em cima se corrompeu. Entendeu? Os servidores do Estado é uma realidade. Isso aí não é nenhuma... segredo. Não é nenhum segredo, né? Nenhum segredo. E eu vivi, a gente dentro da comunidade vive isso. Então, essas munições, esses armamentos, eles chegavam de uma apreensão por mão de agentes do Estado que eles queriam, extraviavam, chegavam até a nossa mão, porque a gente tinha um acesso, né, ao traficante, né, e a gente fazia essa ponte, a gente ganhava ali uma porcentagem naquela venda, mas a maior parte foi para aquele, né, agente do Estado que fez chegar em nossas mãos ali no mercado negro aquelas munições, aqueles armamentos, enfim. E foi assim que foi chegando, a gente já nascido e criado na comunidade, né, a gente era abordado, era aliciado por alguém, quer ganhar um dinheiro fácil? Então, tô com um fuzil 762, eu tô com uma pistola 40, tenho umas munições, né? E aí, como é que faz pra poder a gente ganhar um dinheiro? Mais ou menos isso. E aí, eu bem menor ali, inserido no meio dos grandões. Mas nisso você era menor de idade? Era menor de idade. Tudo deu-se início com 14 anos de idade, né? Na questão mesmo do crime. E aí, tipo assim, o título traficante, ele entrou quando você era menor de idade? Esse título aí... hoje a gente consegue entender que era exatamente isso, mas sim, na época era algo meio que ofensivo. E assim, acho que não tinha nem essa nomenclatura. Tinha nem essa mentalidade, porque as coisas foram acontecendo como se fosse naturalmente. Porque ali, na verdade, é outro mundo que funciona ali dentro. Existe, por exemplo... A realidade da comunidade, o que acontece ali dentro, tem a sua regra própria, a sua lei própria, e a coisa funciona dali de dentro, a paz, como se fosse um mundo paralelo. Isso que eu ia falar. Hoje a mídia fala sobre o poder paralelo, né? E é exatamente isso. Exatamente isso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Dessa questão da corrupção dentro de alguém do Estado, né? E acredito que seja por isso que muitas pessoas de dentro da comunidade não têm confiança nesses profissionais. Exatamente. Né? Porque muitas das vezes alguns deles representados, né, por alguns deles, dentro da comunidade agem dessa forma. Então, a pessoa que mora ali na comunidade, o próprio morador, ele não confia por já ver algumas atividades ali dentro que... Sim. A gente falou aqui nos bastidores acerca de alguns ministérios e pessoas que estão no meio evangélico, né, que se corrompe. Isso é em todas as esferas da sociedade. Sim, com certeza. Seja, sei lá, um profissional na área da saúde, seja um profissional na área da educação, da segurança. Felizmente, né? O ser humano, ele é corrompido desde o Éden, né? Desde o Éden. Então, né, ele desobedeceu uma ordem. Adão desobedeceu. Então, com pecado entrou a morte. E assim a gente vive até hoje, né? A gente tem o nosso lado Adão. Então, não é diferente na instituição, né, igreja, né? Mas a gente precisa realmente viver de verdade, né? Sim. O evangelho, né? O evangelho genuíno, né? Enfim, de renúncia. E é basicamente isso, as coisas aconteceram. Na verdade, acho que eu não tinha noção desse título que tu perguntou de traficante. Hoje a gente tem essa noção. Porque se naquela época, olha só como é que é muito louco. Eu tinha total consciência da minha idade, eu tinha total consciência da pena que eu pegaria se eu fosse, né, preso, né, seja com a munição, seja com carregamento de droga que eu transportava, seja ali num porte de um fuzil, de uma pistola. Eu sabia, por ser menor de idade, eu tinha essa mentalidade que se eu fosse preso, eu pegaria uma pena branda, porque o menor de idade, a legislação da nossa federação, do nosso país, tem essa facilidade, vamos dizer assim. Daí a questão do próprio traficante aliciar o menor. Aliciar o menor. Porque a lei, entendeu? Ela tem essas brechas, né? E eu abracei aquilo ali com força, entendeu? Tinha lá, né, vamos dizer assim, né, no português, claro, aquela rapaziada que era de maior, que me aceitou, né? E que eu era todo desenrolado ali. Viu o seu potencial. Exatamente, assim. E eu tinha na minha mentalidade, quando eu completar 18 anos, eu largo tudo. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu completei 18 anos, eu não me envolvi mais com crime. Mas sendo com 18 anos, eu já estava cheirando muita cocaína. E justamente é o que eu ia falar. Como é que foi essa transição de traficante para usuário? Então, eu não comprava droga.
porque eu trabalhava com ela. Sim. Eu trabalhava com a droga. Então eu tinha o acesso. Andava com um saco de maconha, com um saco de dinheiro, né? Comecei a andar com cocaína, porque a gente trabalhava com isso. E o tempo foi passando, algumas pessoas foram morrendo, outras foram sendo presas. E eu, como mais novo, né? Crescendo ali. E vamos dizer que a quadrilha da época começou a ser desarticulada. E aí agora esse acesso já ficou um pouco mais difícil, né? Conforme essas pessoas foram morrendo, porque a pessoa que vive no tráfico, no crime, né? A realidade é isso aí, ou é cadeia, por misericórdia, amor e bondade, ou caixão, entendeu? Então, foi sendo desarticulada a quadrilha, alguns amigos, né, que fomos criados ali, nascidos e criados, morrendo, outros foram sendo presos, e esse acesso foi começando a ficar um pouco mais difícil, e já agora, tendo experimentado a droga, a gente foi começando a ter aquela euforia, aquele prazer, e essas doses elas foram aumentando, a ponto de não ter mais esse acesso gratuito e começar agora procurar meios para poder obter e comprar. E aí começou a questão dos pequenos furtos, né? Aquele ditado popular, né? Aquele provérbio secular que fala que a ocasião que faz o ladrão. Isso é uma realidade em algumas esferas, né? E vendo algumas oportunidades ali para poder, né, arrumar um dinheiro para poder comprar droga. E aí, por um tempo, a pessoa que ela está se enredando aí, se enveredando para esse caminho das drogas, ela tem até, por um tempo, um controle, mas depois, seja no álcool, né? Seja a pessoa que vira alcoólatra, né? A pessoa que vira maconheiro, chincheiro. O vício em geral, né? E hoje a gente tem aí o crack, né? Agora tem até o tal do K9. E eu cheguei no crack, porque conforme eu tinha um acesso, eu lembro quando eu era bem jovem, a gente numa região de mata, e eu ficava no prato, eu que era o teste de qualidade da cocaína. Que isso? Existe isso, tá? O teste de qualidade da cocaína. Mas eles escolhem conforme vê que a pessoa já tá, vamos dizer assim, entregue ali às drogas? Não, então, não é qualquer um que fica... A gente falava que era embala de droga, não é qualquer pessoa. Ela tem que estar realmente inserida na quadrilha, entendeu? Que surpresa, não sabia. É o teor de qualidade ali, né? O que faz que vê aí, tá bom? Não tá bom, não, tá bom. Tem toda uma mistura, enfim. E tava ali numa área de mato, né? Pra poder tá testando a qualidade da droga, que seria embalada e posto na rua para poder vender. Antigamente era uma droga muito forte. Hoje as pessoas misturam. Mistura muito. Graças a Deus, vai fazer agora 14 anos, dia 20 de julho, em nome de Jesus Cristo, que eu nunca mais coloquei uma cocaína no nariz, né? Uma maconha na boca, ou um crack também na boca, para a glória de Deus. Mas depois de não ter mais esse acesso, a gente foi se perdendo cada vez mais. Tá, voltar aqui na linha de raciocínio. Ali, fazendo o teste da droga e não tendo mais esse acesso, eu comecei a buscar drogas em boca de fumo que não tinha mais a mesma pureza que eu trabalhava. Era isso que eu queria falar. E drogas com muita mistura. E aquela euforia da droga já não fazia mais, não tinha mais aquela onda que a gente fala. Eu cheirava e ficava de cara. E aí aí chegou o crack no Rio de Janeiro. Falaram que o crack era uma sensação de euforia semelhante à cocaína pura. Caramba. Isso o quê? Nos anos 90? Não, no 2000. 2000. No ano 2000. Eu comecei a fumar crack. Eu prestei serviço militar em 2004. Já entrei um pouco depois. Consegui entrar. Fala que é peixe, né? Uma peixada. E acho que foi 2005, 2006 eu comecei a usar crack. Aí foi o declínio, ladeira abaixo, caminhão sem freio. E onde a dona Eliane surgiu nesse processo? Cara, a dona Eliane,
falar da minha esposa é sempre muito, muito profundo, porque eu conheci a minha esposa em 2001, abril de 2001. Ela trabalhou com a minha irmã na Istambul. Acho que era uma lanchonete no Barra Shopping. Enfim. Aí teve um angu baiano lá em casa. A gente se mudou da Cidade de Deus por causa das enchentes que dava, né? Teve uma enchente em 96 que destruiu a Cidade de Deus e formou até uma comunidade no Recreio dos Bandeirantes ali. Não, no Recreio dos Bandeirantes não, em Vargem Pequena, César Maia. A comunidade César Maia foi feita por causa das enchentes que acontecia em Jacarepaguá. Eu lembro disso aí, mas eu não sabia. Então, foi o pessoal que foi removido de dentro da Cidade de Deus pra lá, né? De algumas áreas de Jacarepaguá. Enfim, a gente sofria muito com isso. Hoje, a casa que nós fomos nascido e criado ali, onde nós temos a nossa igreja, onde que eu voltei a morar, a minha irmã mora lá. A minha mãe não vendeu a casa, deu pra minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos e sobrinhas. Moram lá nessa casa que a gente foi nascido e criado. E tem um rio próximo, então, enfim, quando chovia, enchia, a minha mãe conseguiu comprar uma casa na Cândido Benício, né, ali no bairro do Campim, bem na beira da pista mesmo. Uma casa já, um sobrado, né? Justamente pra poder. Tinha pavor de água, irmão. Tinha pavor de água. Comprou logo em cima a casa. E nós fomos. Qual foi a pergunta que tu me fez, rapaz? Onde a dona Eliane? Isso, então, exatamente. Nós fomos pra ali e aí teve um angu baiano lá em casa, já no campinho, no terraço. Minha irmã convidou o pessoal do trabalho dela. E aí, rapaz, entre algumas mulheres, né, que estava ali quando que brilha. Aí eu vou falar aqui um linguajar que eu... Vontade, bate-papo. A gente tá aqui no bate-papo. Aí eu palmeei a Eliane, né, a dona Eliane, a pastora Eliane hoje, né. De todas elas, o que chamou a atenção foi a Eliane. E aí, né, eu tinha 17 anos. Eu me lembro... Não, e assim, só ressaltando que com o cargo em ascensão dentro do tráfico. Da comunidade. Isso, então, com 17 anos... Só pra me localizar, peraí. Com 17 anos, mas você já tinha saído do tráfico e já tava usuário? Ou tava nessa transição? Não, ele saiu com 18. Do tráfico eu saí com 18. Com tráfico... Foi o acordo que ele fez com ele mesmo. Isso, exatamente. Tá ligada, né? Aleluia. Cara, então ela entrou no olho do furacão, né? Isso, então. E interessante, com 17 anos, o que acontece? O meu irmão, ele já era convertido. E meu irmão começou a falar de Jesus pra mim, né? E assim, tudo que o meu irmão fazia, eu fazia quando eu era criança e adolescente, né? Que era o mais velho, né? Que era o mais velho. Ele tava numa comunidade, uma igreja local lá? Não, ele era já da congregacional. Já era da congregacional. Da congregacional, porque ele foi a primeira batista de Rocha Miranda, através do meu primo Paulinho, que hoje está lá nos Estados Unidos, pastor a Silvia, né? O Paulinho a Silvia. Evangelizaram ele e tal, acho que se desviou por um tempo, quando voltou pra congregacional, onde o Paulinho a Silvia estava. Sim. Então acho que foi no ano 2000. 99 para 2000 que ele se reconciliou e voltou. E desde então ele começou a fazer a oração dele. Fazer oração, né? Pregar, a conduta mudou, né? Produzir, expôs frutos dignos de arrependimento. É, isso aí. Entendeu? Então, assim, ele mudou, ele a conversão, verdadeiramente um novo caminho. Ele tomou uma nova trajetória. E tudo que meu irmão fazia, eu fazia. Meu irmão era pichador. Também eu era pichador, tá? Pichava muro, subia em prédio, meu irmão, só Jesus. É muita história. Era pichador, baile funk, brigão de baile funk. Eu também, minha mãozão ia pro baile funk brigar. Porque meu irmão brigava. Tipo, deu trabalho, pros anjos deu trabalho, né? Meu irmão... Quando chegar no céu, tem uma filhinha lá. E meu irmão, ele ficou assim, muito, não sei, com muito peso. Porque depois... a influência que ele tinha, né? Exatamente, meu irmão. Ele ficou com muito peso. Porque tudo que ele fazia refletiu em mim. Eu comecei a fazer tudo aquilo que ele fazia, porém ele conseguiu parar. E eu, ó... Foi direto. Agora, uma pergunta, desculpa te interromper, uma pergunta que não tá na pauta aqui. A sua referência era o seu irmão. Onde é que entrava o seu pai no meio dessa história? Então, meu pai... Vamos lá. Meu pai, a referência que eu tinha do meu pai era de um homem muito trabalhador. Muito trabalhador. Ele só vivia para ser o provedor. Então, meu pai e minha mãe, a gente foi assim... Os meus pais, eles sempre tiveram ajuda na nossa criação dos nossos primos mais velhos. Então a minha casa sempre foi uma casa muito movimentada, entendeu? Morou muito primo com a gente, entendeu? Seja da parte do meu pai ou da parte da minha mãe, né? Primos de Minas, que ficava lá em casa lá acolhido, né? Da parte da minha mãe, então, né? Sempre ajudando meu pai e minha mãe ali. E ele sempre ajudava, né? Sempre, igual o coração de mãe, sempre cabe mais ou menos isso. Lá em casa sempre foi muito cheio, meus pais sempre foi muito festeiro,
muito festeiro. E nessa minha... Interessante, porque eu fui nascido e criado com uma visão de religião de matriz africana, né? Não sei se eu posso dizer isso, né? Acho que é. Então, a minha mãe, ela sempre foi envolvida com candomblé. E eu fui criado dentro disso. Vendo a minha mãe virada com a pipoquinha lá, que era o erê, comendo barata do canto da parede, pedindo xixi, que era o guaraná, né? E eu quando criança, eu vi aquilo ali, a minha mãe virou criança, né? Com o espírito incorporado nela. E a gente vai crescendo com aquilo, a gente vai começando a ter um entendimento, né? É interessante falar sobre isso, porque eu fui criado dentro desse meio. Os meus pais bancando festas, né? Em barracões, com barris de chopp. Gastou muito dinheiro com isso. Meu pai gastou muito dinheiro com isso, irmão. Muito dinheiro. Eu me lembro que eu era o mais novo, então o meu irmão mais velho e a minha irmã, que é do meio, ficava em casa, e por eu ser muito pequeno, eles me levavam de madrugada para esses lugares. Aí ficava lá nas giras, nas rodas lá e tal. E quando eu comecei a me envolver com tráfico, com 15 anos de droga, com 15 anos de idade, comecei a me envolver com tráfico de droga com 15 anos de idade, eu me lembro que eu ficando muito rebelde. Foi aquela transição de querer conhecer o mundo, de sair, pegar o carro do meu pai escondido, de madrugada. E as oportunidades que você estava tendo com dinheiro e tudo mais, né? Exatamente. Ser independente, no caso, né? Exatamente, né? E comecei a romper alguns limites que me era dado pela idade. 10 horas eu tinha que estar em casa, cara. O interessante é que... 10 horas estava começando a parada. Isso aí. E eu me lembro quando eu era mais moleque, meu irmão, onde que eu tivesse... Ali, onde que é a nossa igreja hoje, onde que eu voltei a morar, o meu pai assoviava. Meu irmão, eu escutava... Dava pra ouvir. Era assim, interessante que cada família tinha um assovio específico. Entendeu? Cada pai era o código. Não tinha telefone nessa época e tudo funcionava, né? Não tinha telefone, né? No caso, móvel, né? Hoje o WhatsApp... Não tinha, então era assovio. Então, eu começou a romper com 15 anos de idade esses limites que meus pais me deram, né? Que foi muito bom. E aí, rapaz, eu comecei a envolver com tráfico e tal, e aí me levaram... Minha mãe tinha dado uma afastada da questão da religião afro. Minha tia dado uma afastada, mas por eu começar a me rebelar, ela me levou de novo num pai de santo. E aí, nesse contato com esse pai de santo, eu tive uma consulta lá e foi falado algumas coisas pra mim, foi passado ali alguns serviços pra poder fazer, alguns trabalhos. E tu acredita que, de muito acelerado que eu estava, eu dei uma acalmada. Dei uma acalmada, fiquei um tempo, acho que fiquei quase 2 anos sem usar droga. Aí dei uma afastada do crime, do tráfico, isso já era acho que com 16 para 17 anos. Mas essa sua vida não era segredo pros seus pais? Não mais. Não mais. A rebeldia começou a revelar pra eles que tinha uma coisa errada, né? Exatamente. Aí foi quando me levaram, eu dei uma diminuída, né? Dei uma diminuída na questão do envolvimento com as coisas erradas. Depois eu voltei, que é a famosa recaída que se fala, né? Voltei pior ainda, mas envolvido com a religião. Foi quando eu conheci a minha esposa. Que eu fiquei esse tempo tranquilo, na verdade. Fiquei um tempo tranquilo. Na verdade, quando eu conheci minha esposa, eu estava mais tranquilo, né? Com 17 anos. Inclusive, eu estava malhando, né? Tava bem formoso. Por isso que ela ficou encantada comigo. Por isso que ela ficou encantada. Na época tinha cabelo? O cabelo já era raspado? Já era raspado. Tá. Interessante que a minha esposa não parece, não. Mas a minha esposa, ela é 6 anos mais velha do que eu. Quando eu conheci minha esposa, ela já tinha um filho, que é o meu filho do coração, que é o Juan. O Juan tem 24 anos. E se ela tivesse aqui do meu lado, ela fica toda boba, né? Que eu parecia mais velho que ela. Ela parece uma garotinha. Não, mas era só por causa da carga, né? Só por causa da vida que levava. Ela realmente ela tem um aspecto de ser mais nova mesmo, né? E ela fica toda boba. Aleluia. E aí a gente se conheceu e aí com pouco tempo a gente já foi morar junto, cara. Com 3 meses, eu acho. Mas assim, quando que ela teve contato
com essa sua realidade. Esse Marcelo aí. Porque assim, é que a gente veio conversando sobre isso. Inclusive a gente vai abordar alguns assuntos vai falar muito sobre relacionamento aqui. Porque o casamento, ele não muda ninguém. Não. Ele só é uma grande lente de aumento sobre as suas qualidades e os seus defeitos. Então, quando que ela na verdade, se viu nessa realidade? Ela tava entrando tipo num beco sem saída. Sim. Na verdade, ela não me conhecia. Ela passou a conhecer conforme a gente foi se aproximando. Até porque eu já tinha um passado. Na época que eu conheci ela, eu tava um pouquinho mais tranquilo, mas sendo que eu tinha um passado, né? De crimes, né? De tráfico, de droga, mas sendo que quando eu a conheci, eu dei uma tranquilizada. E aí, quando eu a conheci, depois de um tempo, eu tive a recaída. Aí que se revelou aquele Marcelo lá de trás e bem pior, né? Ela chegou ainda usar droga comigo. Eu me lembro uma vez, a gente na casa do pai dela, dentro da Cidade de Deus. Rapaz, isso ali é algo que eu falo assim com muita tristeza. A gente tava ela começou a cheirar comigo. Na verdade, a gente foi pra um baile. Eu passei num morro ali na Praça Seca, na época. Ela ficou na escadaria, eu subi pra comprar droga, alguma coisa, ela escondeu. Ela começou já, depois de um tempo, começou a se envolver nas minhas tramóias, né? Porque ela ficou muito apaixonada, né? Começou a usar droga comigo, enfim, teve uma vez que a gente tava usando droga já, o dia clareando, e ela tava tão drogada, que eu comecei a chorar. Porque quando eu olhei pra minha esposa assim, rapaz, ela, naquela euforia, né, que a gente fala de onda, que o pai dela ia entrar pelo portão, ela só daquele jeito. Ela só ficava assim, ó. Meu pai. Cara, quando eu olhei pra minha esposa, né, eu já tinha ela como esposa, eu comecei a chorar muito, E ali foi o último dia que ela usou droga. Daquele dia ali em diante, ela nunca mais usou droga. Nunca mais. E eu fui cada vez mais me afundando. E ela cada vez mais apaixonada. A ponto de eu começar a cometer furto dentro de casa, né? A gente morava com os meus pais, a gente tinha um quarto no terraço, lá na casa no Campinho. E eu comecei a perder o controle, né? Furtar a bolsa da minha mãe, as coisas começaram a sumir. Sumir do nada. Foi você, Marcelo? Não, foi eu não. Ah, como é que sumiu? Dinheiro dentro da bolsa, dentro da carteira. Entrava me rastejando no quarto da minha mãe de noite. Ia lá, conseguia pegar. Sumia documentos, sumia tudo. Aparelho de DVD. Foi quando eu conheci o crack. E ela ali, né? Minha mãe sempre gostou muito da minha esposa, assim. Sempre teve um relacionamento muito, muito bom, né? Graças a Deus. E aí chegou num estágio muito interessante que o meu pai, né? Eu sempre tive meu pai como um herói, né? Sempre como um herói. Me lembro quando eu era criança, meu pai me carregando na carcunda, entrando na Cidade de Deus ali onde que a gente morava. Me lembro uma vez que eu era criança, tinha um tênis no Nike que lançou, meu irmão, um Nike muito caro, eu bati o pé, ele passou o cheque e comprou o Nike pra mim, meu irmão. Lançamento mais caro. Época do cheque. Mais caro, meu irmão. Teve uma situação também, só voltando um pouquinho, que tá me vindo na mente aqui, muito interessante. O meu tio, irmão do meu pai, é o pai do Paulinho, da Silvia. Ele era policial militar. Inclusive foi ele que vendeu a casa pro meu pai, lá no conjunto da Polícia Militar, na Cidade de Deus, né? Que era um conjunto habitacional só pra militares, bombeiros, policiais, enfim. Meu pai, eu com 15 anos, assim que eu comecei a entrar no tráfico, ele surtou, ele ficou sabendo. O que ele fez? Meu tio era vivo ainda, o pai do Paulinho, meu tio Linso. Ele criou uma estratégia lá com o meu tio, ele me levou dentro do 6º Batalhão, onde que o meu tio trabalhava. Vamos ali comigo, botou dentro do carro, meu irmão. Lá na sala dos pedor, dos polícia. Era uma sala blindada. Na sala blindada, tinha uma foto de alguns morros ali da Tijuca. Tinha um mural que eu me lembro, assim, bem vagamente, com algumas drogas penduradas. Era uma sala que não emitia som, era toda fechada, né? Toda fechada. E começaram ali me indagar ali, me interpelar ali,
fazer pergunta, tava com alguns nomes que meu pai pegou o nome de alguns amigos meus, né? Eu falei assim, meu Deus, onde que eu tô? Polícia me interrogando. Assim, na verdade, é um ato desesperador, né? De pra um te pai. colocar um medo, talvez, né? Pra poder isso, entendeu? Eu me lembro, eu tinha 15 anos. Eu me lembro disso, né? E assim, algo assim aterrorizante pra mim, mas isso só, na verdade, só me levou mais pra esse caminho tortuoso, né? E assim, mas agora, quando que foi o fundo do poço? Porque ela tava vivendo a tua história aí, Ela tava vivendo essa história toda. Meu pai, Gustavo, ele pressionou minha mãe e mandou minha mãe, falou assim, ó, tu escolhe o teu filho ou eu. Mas isso, quando aconteceu, eu só fiz saber depois, né, da conversão e tal. O que minha mãe fez? Aí me expulsou de casa. Minha mãe ficou desesperada com aquela situação, né? E aí o que eles fizeram? Minha mãe fez, eu fiquei sabendo bem depois. Me expulsou de casa. Minha mãe falou assim, minha filha, vai com ele, não abandona meu filho não. Falou assim pra minha esposa, não abandona meu filho não, vai com meu filho. Aí minha mãe alugou uma casa, aí eu regressei pra dentro da comunidade, né? De novo. Aí alugou uma kitnet. Acho que eu já tinha minha filha mais velha, né? A Maria de Lourdes. Era bem pequena. E aí eu fui morar dentro da comunidade com o aluguel que minha mãe pagava, mas eu não sabia de nada. Acho que minha esposa, ela fazia alguns bicos, eu não sei se estava trabalhando. E a minha esposa, ela se tornou como se fosse uma mãe também ali, tá? Tipo uma mãe, uma companheira, uma amiga, tava ali do meu lado, né? Aí eu já voltei para dentro da comunidade agora, não mais com envolvimento com tráfico, apesar de ser muito conhecido. Mas agora como um viciado, como quem já tinha ali passado daquela fase de envolvimento com tráfico, ainda fazia alguns corre que a gente falava, né? Pra poder arrumar droga, a gente fazia algumas coisinhas, mas não mais como era antes, quando eu era menor. Mas agora como viciado. E aí, meu irmão, foi ladeira abaixo, que eu tava dentro da comunidade. O acesso mais fácil. Existia na época também, né? Mediante a escolha que eu tive de adolescência e tal. Algumas pessoas me procurando pra me matar, né? As pessoas era procurado por um grupo de homens, né? Antigamente era extermínio, né? Que falava, Polícia Mineira, e depois já ali o início da milícia, né? Aí teve um grupo de paramilitar ali perto da Cidade de Deus, né? Que foi criado com a gente também, porque foi um grupo que foi pro tráfico, outro grupo que virou miliciano, esses que viraram miliciano que foram criados com a gente também, foi matando alguns amigos nossos, né? Caramba. Que é amigo deles também, foi matando e graças a Deus me preservou, cara. Né? Tem testemunho, cara, que um rapaz falou comigo, que eu me lembro. Rapidamente, a gente vai voltar na pergunta que você fez, porque vem algumas lembranças. Sim, não. Vontade. Ainda morando no Campinho, antes de ser sido expulso de casa, porque acontece, eu ficava na favela, quando clareava, eu pegava uma Kombi que tinha dentro da comunidade, que ia pra Madureira, e eu soltava na porta de casa, né? E eu ia dormia, aí caía a noite, eu voltava pra comunidade. Né? Ficava nessa. Passava a noite toda isso lá. aí, ficava nessa. Eu só ia pra casa de manhã, né? Porque os caras estavam me procurando. Eu teve uma madrugada que eu fui pra casa de uma mulher ali próximo, também usuária de droga. E aí, saindo da casa dessa mulher, depois eu fui andando pra casa, pro Campinho. Não tinha dinheiro, só tinha droga. E aí, acho que do Curici que eu fui andando. E eu tinha arrumado um trabalho, um bico numa agência de carro, né? Bem ali perto do Largo do Tanque. E esse dia eu faltei o trabalho. E aí eu falei assim, caraca, eu não vou passar pernoitado na frente do trabalho, eu vou cortar um caminho por aqui. Eu fiz um caminho para poder sair na rua de cima, mais ou menos isso. E continuei. Meu irmão, tá acreditando que os anos se passou, eu encontrei um amigo, falou assim, aí, Biro, caraca, eu tenho que te falar algo, cara. Rapaz, tem um amigo que falou que tava com fulano de tal dentro de um carro e viram vocês e te viu na rua. Antigamente, né, eu era da religião afro e eu posso dizer que muito claramente eu tinha realmente um pacto de sangue com Satanás, com o demônio. Eu andava com uma guia vermelha e preta no pescoço. Andava cheio de ouro, cheio de pulseira, né, de prata, de ouro, com a guia vermelha e preta no pescoço. Eu era meio que endemoniado. Totalmente endemoniado. E aí, esse rapaz que queria me matar, ele me viu.
quando ele me viu, o que ele fez? Ele pegou um caminho para poder vir me executar. E nesse trajeto, o rapaz contando para mim, eu não lembrava de nada. Depois, num processo dentro do centro de recuperação, quando eu cheguei no fundo do poço, eu fui para uma igreja que me acolheu, a gente vai chegar lá, o Espírito de Deus começou a me trazer essa memória. Esse dia que eu fui para casa dessa mulher, e para não passar na frente da porta do trabalho que eu tinha faltado, eu cortei o caminho por ali e tal, essa história que o rapaz me contou. E aí quando esse pessoal voltou no carro para poder me executar, eu tinha desaparecido. Aí esse amigo falou pra mim, até o MC Danda, né? Não sei quem é da época do funk aí. MC Danda e Tafarel, o Danda me contando isso. Aí falou que quando eles voltaram, eu sumi. Aí dentro do carro, esse rapaz que queria descer pra não participar da minha execução, que eles me viram, a gente foi criado junto. Ele, não quero, não, tu vai ficar aqui. Falou assim, quando eles voltaram, que eles não me viram mais, ele falou assim, rapaz, ele tem um pacto com Satanás mesmo, que o moleque sumiu. O moleque desapareceu. E tal. E assim, tem livramentos, na verdade, tem livramentos que a gente recebe que a gente nem vê. É verdade. E esse foi um dos livramentos que chegou até os meus ouvidos, ao meu conhecimento, que eu nem fazia ideia que Deus ele poderia ter me guardado ali, né? E me livrou. E dentro da comunidade, a minha esposa andando atrás de mim, né? Com a minha filha pequena, né? Rodando na comunidade, tendo operação policial, minha filha pequena lá ouvia o barulho do caveirão, um barulho de aqueles motor a diesel, né? De caminhão. Quando ela escutava lá na pista, eram, sei lá, uns 150 metros de distância, sei lá, 100 metros de distância, 150. Ela deixava a bicicleta, meu irmão, ela corria para dentro de casa e ficava debaixo da cama. Ela ficou apavorada. Ela escutava, ela conhecia o barulho do caveirão, né? A gente fala que é o blindado hoje da Polícia Militar. Ela corria e aí começava o tiroteio. E minha filha pequena ali naquele meio. E a gente vivendo aquela situação. E aí comecei a me aprofundar cada vez mais no crack. E minha esposa, eu pegando, comecei a roubar dentro de casa também, onde que a gente estava morando, né? Porque meu pai me botou para fora de casa, roubando bujão de gás. E a minha mãe tenta carnaval, baile na favela, carnaval. Minha mãe, ela tentava ajudar a gente, né? Ela teve uma vez que a gente comprou, sei lá, foram 20 fardos de cerveja para vender no carnaval, para tentar um recurso. E aí, mais bebida do que vendia. Aí o pouco que vendia, o dinheiro que entrava ia na boca de fumo comprar droga. Então o dinheiro não girava. Nunca fechava. E aí minha esposa me trancava dentro de casa. Caramba. Teve uma situação que ela me trancou, rapaz. Ela me trancou, eu na abstinência da droga. O que eu fiz? Eu peguei. Mas isso já com filho também? Isso com a minha. Isso, na verdade. Quantos filhos? Nem tinha o meu enteado, e aí agora tinha. E a minha primeira filha. Eles vivendo tudo isso. Né? Ela me trancou dentro de casa. Eu não quero, não vai. Eu falei assim, não vai não. Eu peguei um vidro de perfume, de desodorante. Comecei a beber o perfume. Ela, tu vai. Eu não quero saber. Então tu deixa eu sair. Então tu se mata. Então peguei o perfume, comecei a beber. Ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, eu já tinha deixado um DVD, né? Aqueles aparelhos de DVD, que era da minha filha, que minha mãe tinha dado pra minha filha. Sem ela ver pra poder vender. Né? E isso foi indo de mal a pior, né, cara? Botijão de gás. Pra você, a palavra que você usou, né? O fundo do poço. Que momento fez? Então, o fundo do poço o que acontece? É muito interessante. Eu tive 5 assinaturas na minha carteira de emprego. Veja bem, cada uma com 27, 28. O tempo que eu fiquei mais tempo numa empresa foi 30 dias. Justamente por falta de responsabilidade dado aí ao vice. E os meus momentos finais na dependência do crack, eu trabalhava numa empresa terceirizada de TV a cabo. O interessante é que, assim, eu sempre, mesmo com aspecto muito ruim, né? Tinha umas fotos minhas bem magrinha, né? Bem magrinha, mas em entrevista de emprego eu sempre botava uma roupa legal, né? Aí me aposturava na cadeira, coluna reta e tal. E eu sempre fui assim, eu sempre falei um pouco, né, bem, vamos dizer assim, sempre fui um pouco articulado. Então, em entrevista de emprego, eu me comportava ali tranquilo e me dava uma vaga de emprego. Mas sendo que, meu irmão, não ia. Chegava pra trabalhar mesmo. Pegava o dinheiro da passagem, não voltava. Entendeu? Ia direto pra boca de fumo.
E aí, em uma das empresas que eu estava trabalhando, ganhava gorjeta, droga. Cometendo pequenos furtos. Até dentro da empresa? Até dentro da empresa. E isso a tua esposa sustentando a casa? Não, isso, meu irmão, Jeová bradando. E assim, e nisso tudo, a congregacional chegou. É aí que a gente queria chegar. A congregacional chegou. E é muito interessante que antigamente na congregacional tinha um grupo jovem. A Rede Virada Jovem. Rede Virada Jovem. Não é da sua época, não. Não. Não, eu lembro. Eu tô em todas. Eu fui depois, verdade, eu já falei que Rede Almar, mas foi antes. Não, na verdade o Rede Almar foi um pouquinho no mesmo tempo do Rede Almar. Nesse período. Eu sou quase um Matusalém. Gustavo tá aí pra Exatamente. Então, Rede Virada Jovem. E aí eu preciso citar o nome de algumas pessoas aqui que foram crucial pra minha conversão. Eu me lembro, porque assim, né, quando... a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, Salomão, ele vai falar que existe um tempo determinado debaixo dos céus, né, cara? Existe tempo de abraçar, enfim. Então tem pessoas que ela desiste da gente. Porque a gente vive numa caminhada que a gente precisa entender que é uma via de mão dupla. Em algum momento precisa haver uma reciprocidade. Fazer uma resposta, Uma resposta. Entendeu? Porque, meu irmão, a árvore que não dá fruto, o machado já tá posto. É isso aí. Entendeu? Já tá lá. É arrancado e lançado fora. Então as pessoas, elas meio que se fadigam, né? Deus não se cansa, mas o homem em si. A gente vê Israel. Israel se rebelava, o Senhor levantava o inimigo e cativeiro. Né? A nossa desobediência faz que pessoas se afastem, mas Deus sempre tem ali os seus meios, né? A sua forma de agir. Então pessoas vinham, né? Aí via isso aí tá difícil. O camarada tem impacto com Satanás, meu irmão. E não quer nada com Jesus. Eu vou pegar vento desse cara. E se afastou. E teve um cara, meu irmão, que ele comprou meu barulho, Alex Lira. Ô, glória! Pastor da congregacional lá de Salgado e de Matatas, né? Lá no interior, lá de Sergipe, acho que é a 40 km de Aracaju. E o Alex falou assim, meu irmão, quero conhecer o teu irmão, falou com o meu irmão. E ele ficou muito próximo, ele e Titi, né? Mas um grupo que existia o pastor Marcelo Neves, que é o pastor também da Congregacional de Paciência, também é uma igreja filiada também, né? Uma congregação nossa. O Marcelo Nobre, tem a Jaque e o Márcio também. Tinha a Gisele e o Tuti. Gisele. E o Tuca. Tuca. Francisco, acho que é isso mesmo, Francisco Leão, isso, que é pastor também, foi consagrado pastor. E tinha um grupo legal, e tinha 2 rebeldes nesse grupo, que eles abraçaram, que era eu e um rapaz por nome Júnior também, que tinha problema com a dependência química. Meu irmão, esse grupo pagou curso pra mim, no Madureira Shopping, era de administração, petróleo, era 3 cursos em 1, né? E eu não queria nada, eles investindo em mim e eu tipo de engano, né? Pegava o dinheiro, falava que ia fazer o curso, e eles investindo, e minha esposa já num processo de não aguentar mais, de tentar desistir, de entrar até em outro relacionamento, né? E porque não via um retorno em mim, e as pessoas também apostando nela, e ela, né, já tinha tido esse contato com a palavra, mas acho que tem um texto que Salomão fala que a benção demorada desfalece os ossos, mais ou menos isso, né? E ela teve um momento que ela não estava mais aguentando, porque ela não tinha um retorno, né? Enfim. Mas o pessoal insistente. O Alex Lira foi a pessoa que ficou mais perto de mim quando esse grupo todo já não aguentou mais, né? Tipo assim, meu irmão, esse aí, tipo assim, não tem... camarada que acreditou e insistiu. Tipo assim, esse rapaz não tem jeito não. O Alex ficou. O Alex, ele me levava pra casa, ele me deixava em casa. Qualquer coisa tu liga. Quando ele ia embora, eu saía direto pra favela. E teve uma vez, irmão, lá no Morro do Cajueiro, lá na zona norte do Rio de Janeiro, ali na Edgar Romero, que eu saí do trabalho, eu ia pra lá. Trabalhei um tempo com meu irmão, um tempo com meu irmão também. Eu 3 dias dentro da comunidade, no Cajueiro, e meses antes,
eu tinha sido batizado com o Espírito Santo num culto de quarta-feira. Quarta com graça. Com o pastor Aloísio. Bola de fogo. Fogo, fogo. Eu falava assim, fogo, fogo, fogo. Aí botava no meu ventre assim. Interessante que dessa vez, o Alex também estava lá no culto. Tava com um cordão de ouro, com a guia no pescoço, eu arrebentei tudo, peguei o cordão de ouro, joguei tudo no chão. Eu me lembro que eu fui muito impactado. Eu senti muita presença de Deus. Depois eu fiquei sabendo que eu fui selado com o Espírito Santo, enfim. Eu caí de joelho, não parava de chorar, chorando, me tremendo, e aquele mover no culto, né? Um céu baixinho. Eu me levantei, eu comecei a rodear, saí na porta lateral do templo menor, ia lá na porta principal e vendo o corredor da igreja, pessoal tudo espantado comigo. Aí o Alex tomou o microfone e falou: pessoal, fica tranquilo, eu tenho acompanhado o Marcelo e tal, vocês não se espantarem. Eu chorando, me tremendo, daqui a pouco eu parei na frente do altar, fiquei glória, 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 aquele êxtase, né? Glória, 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 chorando. Mas não consegui largar a droga. E desse culto, acho que para 1 mês à frente, 2 meses à frente, eu estava dentro da comunidade e aconteceu uma situação dentro da comunidade comigo, que eu estava 3 dias com mais 2 rapazes. Um rapaz que estava na contenção na boca de fumo tinha usado a minha droga, vamos dizer, a madrugada toda, e acabou a minha droga, as pessoas se afastam, né? E aí, em algum momento, aconteceu alguma coisa que ele saiu da visão que ele estava do posto dele e veio como se fosse me agredir. Alguma coisa que aconteceu e eu comecei a discutir com ele. Nessa que eu estava discutindo com ele, desceu uns traficantes do morro, assim, de um beco. O que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu sou da Cidade de Deus, sou da CDD. Pô, esse moleque me acharcou a madrugada toda, tentando no meu caminho, não sei o quê. Os caras já veio pegando ele, porque ele saiu do posto. Deixou ali, se, sei lá, a polícia entrasse, outra facção que teve de frente, ninguém ia ficar sabendo. Ele achou que ia, e acabou que se voltou contra ele. Ah, dessa eu sou da Cidade de Deus, pô. Tava aí, tô desde sexta-feira usando droga aí. Trouxe umas peças aí pros rapazes aí, uns relógios aí, não sei o quê. Ah, tu que é o CDD e tal, do relógio e tal. Eu falei, sou eu mesmo e tal. Ele falou, tava ficando conhecido. Eu vendi um relógio pra um cara lá, que era um relógio, um tal. Depois que eu fiquei sabendo, tinha uma bandeirinha, uma bandeira vermelha com a cruz branca. Era uma bandeira da Suíça. Um Tag Heuer, série limitada da Ayrton Senna. Não tinha noção de quanto era o valor. Vendia por uma pedra de crack. Meu Deus. Enfim, só a misericórdia. E daquela confusão, os rapazes que estavam do meu lado, eles saíram, se evadiram, fiquei sozinho, eles não ficou sabendo o que aconteceu, aí eu comecei a chorar. E quando eu cheguei lá no bar, eles pensaram que os rapazes tinham me batido. Aí, o que foi, Birubiru? O que foi? Aí eu falei assim, pô, não mereço isso não. Eu não mereço isso não. Fui criado tudo do bom e do melhor. Você falar isso. Nada, rapaz, meu pai me deu tudo do bom e do melhor, minha tipo mãe. Uma ficha caindo, né? A ficha caiu, meu irmão. O culto de 1 mês atrás... Bateu ali, né? Que eu fui selado pelo Espírito. Naquele momento, se cumpriu a palavra que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eita glória. Ali, meu irmão, eu falei assim, eu tenho uma filha para criar. Minha filha é pequena, minha filha precisa de mim. E eu comecei a falar muito na minha filha. Minha filha tinha acho que 5 anos de idade. 4, 5 anos. Minha filha precisa de mim, cara. Minha filha precisa de mim. Deus trouxe a minha filha na minha memória. Eu comecei a falar muito na minha filha. Comecei a chorar. Eu me dá uma água. A mulher não queria me vender água. Eu acho que eu tava, sei lá, com algum dinheiro no bolso ainda e tal. Aí alguém pediu uma cerveja. Eu meti a mão na cerveja mesmo chorando. Falando que não queria mais nada. Eu falei assim, hoje é o último dia que eu uso droga na minha vida. Isso é o último dia. E tava marcado, isso ali foi um domingo, dia 19 de julho de 2009. Um domingo de manhã. Sexta-feira era para me ter encontrado com o pastor Cacá, na nossa igreja sede, para ele me direcionar para o centro de recuperação. Mas sendo que, eu fugi. Eu corri. E no domingo, o Espírito me pegou. E quando o Espírito de Deus pega, irmão, glória, não tem como fugir. E dali, eu fui para minha casa, que eu estava morando já na Taquara, num local ali na Meringuava, já um outro aluguel que alguém estava pagando para mim, o pessoal da igreja, da Virada Jovem, da rede Virada Jovem, o pessoal estava me ajudando a minha esposa já estava sendo acompanhado de perto e tal. Cheguei lá, minha esposa não estava em casa, não sei como, já tinha telefone já, não estava sem telefone, enfim, estava na casa da minha mãe no campinho. Aí eu fui pro campinho, aí chegando no campinho, eu falei que queria ajuda, falei, eu quero tratamento, eu fugi sexta-feira, mas eu quero tratamento, quero mudança.
Mas ninguém acreditava mais. Porque eu já tinha tentado outras 2 vezes em outro centro de recuperação do estado. Um do estado e o outro numa igreja em Seropédica, mas que eu fugi. Então, naquele momento ali, quando eu falei que ele ajuda, ninguém ia ser mais uma vez. Mais uma vez, que não vai dar certo. Mas eu estava ali, realmente decidido pelo próprio Deus. E passava muitos dias na rua, né? Chegava depois de 4 dias. E ali eu fui para nossa igreja sede, fiz um gabinete com o pastor Cacá, eu costumo dizer que ele me deu um sabão, me pegou firme. E dali me levaram lá para o centro de recuperação Vivendo para Cristo, né? Lá na Estrada do Magaça, 2386. Inclusive, hoje, está gravando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é aniversário do pastor Sebastião Mário Filho, que é o pastor presidente lá da igreja. Pô, homem de Deus, a gente chama ele de patriarca. E eu cheguei dentro daquele lugar no dia 20 de julho de 2009, um tempo nublado, às 16 horas. Quem me levou foi o Genilson e o Tuti. Tuti, que me levou, que fica lá na igreja, né? Trabalha lá na igreja à noite. Eles me levaram, né, com a minha esposa, chegamos lá, né? E fui bem acolhido, mas a esperança de todos, né? Principalmente da minha esposa, que já não aguentava mais, ela mesmo fala que ela não... Porque quando ela chegou lá o povo é pentecostal, né? Pentecostal. Lá é só calça comprida. Quando eu cheguei na época, era calça comprida e blusão. Social. Blusão. E chinela havaiana, o chinela havaiana. Porque a galera... É o uniforme. Chinela havaiana, camisa de verdade, social. nem tá de chinelo. Exatamente. E aí ela mesmo fala... E uma panderola também na mão. Duvido que ele vai ficar aqui. Não vai ficar aqui mesmo, que ele não vai permanecer aqui, não. Depois ela falou isso, né? Marcelo, não vai ficar aqui. E ali dentro daquele lugar foi dado início ao processo de libertação e de conversão. Aleluia, cara. Ali eu tive um encontro genuíno com Cristo. Pastor Alex continuou me acompanhando. Hernani, eu quero falar o nome do Hernani porque o Hernani ele foi um braço. Pastor Roberto, que era responsável do abrigo das crianças na Pedra, era perto. Eu descobri algumas coisas, né? Porque quando a pessoa ela sai do uso excessivo de droga, começa a estourar dente, dá dor de ouvido, começa a surgir várias situações, porque o corpo acaba ficando muito habituado, né? E começa a abstinência. Abstinência. E começou a estourar dente, e eu comecei a ficar com as marcas no corpo, eu tenho essas marcas até hoje, né? Como se fosse um espinho na carne que o Senhor ele deixou. Várias escamas, alto relevo na minha pele, eu tenho até hoje. E pintinha vermelha. Eu fui a alguns médicos, né? Tinha poucos dias no centro de recuperação, mas aquilo ali me incomodando. E foi descoberto que eu estava com sífilis. Então, eu tenho sífilis, cicatriz sorológica, eu tenho hepatite C, tudo proveniente de prostituição, né? Minha esposa sabia de tudo isso, das minhas prostituições, pegava várias situações e ela permanecendo comigo. Sabia de todas as traições, mas permanecia comigo. Interessante que quando eu estava no centro de recuperação, que foi diagnosticado a sífilis, estava a taxa 1/64, muito grande. Por isso que deu esses relevos na pele. Quando ela fez o dela, que o dela deu negativo, ela teve uma explosão. Ela, glória a Deus! E eu fiquei constrangido. Ela começou a dar glória, irmão, porque ela não estava. Eu fiquei meio assim, né? Ela, amor, graças a Deus. Eu falei, pô, graças a Deus, mano. E graças a Deus eu não peguei o HIV, né, cara? Mas todas as doenças venéreas que vocês possam imaginar, eu peguei. Como resultado de todas as minhas escolhas, irmão. E ali eu entrei no tratamento no centro de recuperação. E eu tive eu quero contar algo interessante aqui, dentro das perguntas que tu vai fazer aqui. Eu fui fazer depois, já morando fora do centro de recuperação, fazer uma cirurgia, que eu tinha uma fístula anal. Isso é muito secreção, era muito ruim. Tinha que estar sempre me higienizando. Era algo que incomodava muito. E no risco cirúrgico, a doutora falou assim, eu vejo que você tem uma cicatriz sorológica da sífilis. Eu falei assim, pô, estava muito alto, 1/64. Eu falei assim, isso. Eu tomei 24 bezetacil, porque eu ouvi uma história que dentro do centro de recuperação ainda. Eu tinha ouvido uma história que uma senhora... Se uma bezetacil é ruim... Era só necessário, acho que 4 intervalos de 4 em 4 dias. Mas eu ouvi uma história que a senhora tomou 24. Eu falei assim, irmão, quero tomar 24. Que isso? No intervalo de 4 em 4 dias. Tinha um amigo, obreiro Marcelinho, que hoje é missionário Marcelinho, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela tua vida. Ele é técnico de enfermagem, também estava num processo de internação lá, mas sendo que estava mais tempo do que eu.
E aí quando ele ouviu, a gente conseguiu lá as seringas, o Flávio e o Alessandro também, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. A mãe dele trabalhava na área de saúde, conseguiu seringa, conseguiu tudo pra mim e aplicou as 24 bezetacil. Aí nesse risco cirúrgico, a doutora falou assim, 1/64? Uma sífilis secundária. Eu leigo na situação, sífilis secundária, mas o que é isso? O que é isso? Tu poderia ter uma sífilis neural. Eu falei assim, doutora, o que é sífilis neural? Sífilis neural, tu poderia ficar mongoloide. Quando ela falou isso, me deu uma crise de riso. No consultório, assim, mas assim, tipo, cai na ficha, tu vê a bondade de Deus, eu vi o amor de Deus. Eu comecei a rir, tá rindo, meu filho? Eu falei assim, tô rindo porque Deus é bom. Porque ataca o cérebro, a sífilis, ela chega no estágio de chegar no cérebro e começa a comprometer movimentos e tal. Meu Deus. Eu falei assim, olha só o estágio. E Deus me guardou de tudo isso, meu irmão. De tudo isso. Tive, assim, realmente a bondade de Deus, né? Sim. E Deus nos fazer vencer. E dentro do processo do centro de recuperação, eu consegui pagar minha habilitação, não podia ter R$1. Eu cheguei no estágio da dependência do crack que eu não podia ter R$1. Eu sempre fui muito articulado. Aquele somebody love, se deixasse eu falar, já era, irmão. E assim, ainda existiu um mundo espiritual, né? Que eu tinha um pacto tinha um pacto mesmo, né? Com demônios. Se deixasse eu falar, meu irmão, a pessoa me dava cartão de crédito na mão e ia sacar dinheiro no caixa eletrônico. Tinha um camarada que é Projac, ele perto da Cidade de Deus. O camarada, eu cheguei no bar, o cara bateu o olho em mim e falou assim, gostei de você. Eu falei assim, eu também gostei de tu. Eu falei assim, tu mora onde? Não, porque eu sou cria da comunidade. Ele já cria. Aí ele ficou meio que acuado. Eu falei, sou cria, tá alguém te perturbando aí, alguma coisa aí? Ele, pô, não, tá tranquilo mesmo? Pode ficar à vontade aí. Ele, pô, gostei de tu. Aí, então meu cartão de crédito, vai lá pegar dinheiro pra gente poder usar droga. Falei, me dá a senha. Aí eu fui lá, saquei um dinheiro, tipo assim, era pra sacar 300. Eu saquei 500. Uma suposição. Paguei o mototáxi, dei 300 na mão dele e fiquei com o restante do dinheiro. Eu falei assim, eu tirei R$150 a mais pra mim, tá? Tô te dando um papo reto, irmão. Tirei 150 ele. Caraca, por isso que eu gostei de você. Tu é verdadeiro. Eu falei assim, tu acha que eu vou lá, eu sou o aviãozinho pra tu? Tipo assim, né? Essa doideira assim que acontecia. Então sempre articulado na fala. Perdi o que eu ia falar. Tá bom. Não, você tava compartilhando de quando você foi até a comunidade, você falou, não podia ter R$1. E você falou, se deixasse eu falar... Isso aí, não podia ter R$1. E agora, na presença de Deus, né, no processo de tratamento, eu já, do lado de fora do centro de recuperação, pagar a habilitação. Consegui pagar minha habilitação, exatamente aí. Consegui pagar minha habilitação porque o pastor ele me deixou tomar conta do campo de grama sintética. Me mandava muito dinheiro. Tava muito dinheiro, eu prestava com o pastor. E eu comecei a observar ali Deus me preparando. Sim. A minha esposa já trabalhava no salão do pastor, lá do centro de recuperação, porque antes ele é empresário. Ele é empresário. E Deus deu a oportunidade para minha esposa trabalhar no salão dele no Barra Shopping, né? Que tinha. E ele me colocou ali no campo, dentro do centro de recuperação. Tem um campo de grama sintética e eu ficava ali fazendo o trabalho, né, ministerial ali, ajudando e tal, e tinha uma forma de ele me dar um recurso. Comecei a trabalhar com dinheiro, não podia ter R$1, né? Isso tudo aí, podia ter R$1 e comecei a trabalhar com dinheiro, ele começou a me remunerar, me dar uma ajuda de custo, eu consegui pagar minha habilitação com meu próprio dinheiro de trabalho, tirei minha habilitação, não depois de muito tempo eu ganhei um carro. Eu ganhei um carro dos meus pais, né? Meus pais me deram um carro, porque eu comecei a resgatar agora pessoas na rua. Confiança, né, das pessoas. Comecei a resgatar pessoas na rua, ia pra Cracolândia e voltava com a pessoa toda suja, eu arrumadinho dentro do trem, o cara todo sujo. Por quê? Eu voltei no Cajueiro, da onde que Deus me tirou. E tu acredita, depois de 4 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, existia pessoas que usaram droga comigo, que estavam lá ainda. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E eu pregava, eu testemunhava, e eu assim, eu sou bem... Estou igual um porco, como é que vocês estão? Igual um rato. E aí, trazendo a realidade. A realidade, estão todos sujos aí. Aí algumas pessoas ficavam um pouco incomodadas com aquela verdade que eu falava. E aí algumas pessoas, se levantavam. Eu falei assim, o que foi? Tu não tá gostando de ouvir isso não, rapaz? Eu tô falando isso porque Deus me tirou daqui. Fulano, o Bruno, ele tava aqui com a gente. Aí se levantavam assim no meio da Cracolândia. Ele saiu daqui. Aí aquele que esboçou uma reação de não ter gostado, de querer vir pra cima, aí já baixava a bola.
Eu saí daqui, desse chiqueiro aqui também, tá pensando que eu tô falando aqui por causa de quê? Porque eu vivi isso, rapaz. Deus me tirou exatamente daqui, da Praça do Sossego do Cajueiro. E aí algumas pessoas... E hoje eu tô no centro de recuperação, tô fazendo esse trabalho aqui, rapaz. Agora eu quero oferecer pra vocês aquilo que de bom foi me oferecido. Vambora comigo. Quem quer ir? Eu quero, pastor. Eu não sou pastor, não. Caraca. Eu não sou pastor ainda, não, mas eu sou servo de Deus, vambora. Eu quero ir. Aí vi uns 3, 4 e ia andando. E teve um muito interessante. Tinha uns 2 vindo com a gente ali em frente ao Mercadão de Madureira, de Edgar Romero. Aí daqui a pouco, pastor. Eu não era pastor, né? Um rapaz veio correndo. Deixa com vocês também. Eu não tive força, mas agora eu consegui. Aí 4 pessoas, aí tava eu mais um rapaz, a gente todo arrumadinho e os 4 fedendo dentro do trem, indo lá pra Guaratiba. A gente pegou o trem de Madureira até Campo Grande, Campo Grande a gente descia, pegava a van e todo mundo se afastava, né? A gente todo assim, já arrumado e o pessoal fedendo, a gente lá do lado deles lá. E aí, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida e tal. E nesses resgates que eu fazia de van, saía de madrugada de van, ônibus, trazia e tal, eu comecei, Senhor, eu fiz tudo certinho, eu tirei minha habilitação, o Senhor me deu minha habilitação. Eu paguei minha habilitação, eu preciso de um carro. Preciso de um carro. Meus pais tinham um Golzinho 2004. Isso a gente tá falando de 2011, 2012. E eles compraram um Voyage 2010, 2011. Aí eles criaram lá... O Voyage voltou, né? Isso. Exatamente isso. Aí eles, tem uma coisa aqui, vocês vêm pra cá, a gente tinha, e sempre ela vinha pra Cidade de Deus, mas tinha essa dificuldade, não tinha nem BRT, de Guaratiba. Aí teve uma festa lá na casa da minha irmã e tal, meu pai, né, todo, já tava meio chacoalhado, e veio com um toca-fita assim, com a chave e o documento, e eu fiquei... Toma, o papai tá te dando esse carro. Rapaz, comecei a chorar, varão. Porque eu vi ali as manifestações das minhas orações. Sim. E a necessidade, né, que eu tinha de um carro agora para poder não mais a pé, né, e resgatar as almas. E tu acredita que aquele Golzinho preto era o terror na Cracolândia? Ai, mas... Era o terror na Cracolândia, os caras. Muito engraçado, porque eles falam... Era o caveirinha do Senhor. Aí ia lá dentro, resgatando todo mundo. Os caras falavam, meu irmão, o Gol do Diácono Marcelo tá vindo aí. O Gol. Eles falavam que quando eles usavam a droga, todo Gol preto eles corriam. Cara, muito hilário. Que isso, é mesmo? Tô te falando mesmo. Eu ficava na noia, Gol que passava achando que era tua. E tu acredita que eu ficava assim com o pastor Alex Lira, que ele tinha um Peugeotzinho. Sim. Aquele Peugeot 206, um verde. 206. Caraca, eu ficava exatamente assim. Eu vi um Peugeot, meu irmão, me escondia. Eu vi um Peugeot e depois refletiu ao contrário. As pessoas viam o meu carro e corriam. Porque... o processo do dependente químico é de muitas quedas, né? Sim. Esse centro de recuperação foi o terceiro e último. Foi quando realmente eu tive um encontro com Jesus. Então, o dependente químico, muitas das vezes, a maioria deles se conhece de centros de recuperação. Então, assim, a queda é muito eminente. Uma coisa que me chamou muita atenção é a confiança que Deus tem na gente, né? Porque, imagina, né? Você no seu processo ainda, e aí você começa a resgatar pessoas e Deus dá um carro na sua mão. E eu acredito que naquela época muitas pessoas poderiam ainda ter dúvidas, né? Sim. Será que vai, que não vai? Mas Deus, ele olha pra gente e ele fala assim, eu confio em você. Então, até a gente estava lá embaixo conversando sobre isso, né? Foi a questão do tempo. O tempo revela as pessoas, né? E foi quando eu ganhei um carro, tem um amigo meu, pastor Zenon, que muito me espelhei nesse homem. Tem um carinho muito grande por ele, te amo, amém? Em nome de Jesus. Foi um incentivo também pra minha vida. Eu vou mandar esse link pra ele. E se ele assistir até esse tempo... Eu acho que a questão da cultura da honra, a gente precisa desenvolvê-la dentro da igreja com mais força. Porque é fundamental isso aí, porque você gera fé no coração de quem tá ouvindo. E acreditar que você é um fruto da vida de muita gente, debaixo de muita oração. Pessoas, sim. Né? Da existência de outras pessoas. Sim, porque para as pessoas que estão vivendo hoje situações dessas, pessoas na posição de liderança... que muitas vezes desanimam e não tem jeito. Sim. Tem jeito. Eu acho que antes do carro, muito interessante o que você falou, porque eu uso esse termo, né? Antes do carro, né? A questão da confiança em Deus, foi a confiança que o pastor Sebastião Maro Filho, que é o pastor presidente, ele me deu de segurar bolo de dinheiro. Sim. Bolo de dinheiro, meu irmão. Eu tenho um costume hoje, eu ando com um paquinho de dinheiro aqui. Eu faço um fundo de caixa, que eu sou motorista de aplicativo. Eu aprendi lá atrás a lidar com dinheiro, com essa oportunidade que ele me deu. Sim. Eu prestava com ele
sei lá, 13 mil, 14 mil, 15 mil, eu não podia ter R$1. Então, essa oportunidade que Deus me deu através desse homem, esse camarada, meu irmão, o pastor Sebastião Amaro Filho, ele é empresário. Ele, além de acolher e fazer um trabalho de libertação no centro de recuperação, ele ressocializa e insere essa pessoa recuperada no mercado de trabalho da empresa dele. Entendeu? Então, assim, Deus gera no coração dele essa confiança ao próprio Deus. E lá no centro de recuperação, e essas pessoas, né, que a gente hoje trabalha, eu falo assim para essas pessoas que Deus... O mundo nos descarta mediante as nossas escolhas e os estágios que a gente chega, né? No fundo do poço. Mas sendo que Deus, ele acredita na gente. Sim. Deus, ele não nos descarta. Isso. Né? Deus, ele acredita na gente. Eu ganhei um carro. Ganhei um carro. E ganhei um apartamento. Olha isso. Eu tenho um apartamento, né? Esse plano aí do PAC, né? Do governo federal... Foi feita uma denúncia lá no centro de recuperação. Como é que Deus ele torna a maldição em bênção? A cruz era a maldição. Sim. Né? E se reverteu, né, em vida. A cruz para os judeus, né, era salvação, né? Era maldição, né? Era a cultura dos judeus, né? Todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. E a maldição, né, se tornou em bênção, em vida, em salvação na pessoa de Cristo ali. Né? A sua morte, a sua ressurreição. Hoje ele vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquilo que veio como maldição, uma denúncia lá no centro de recuperação, fez que a prefeitura assistisse. E aí começou a colher negócio de Bolsa Família, a inscrição da Minha Casa e Minha Vida. Nossa, que legal. Eu fiz, o pastor falou assim, Marcelo, tá lá, vai lá fazer lá, tu tem direito lá, Bolsa Família, tu não tem renda, né? Eu te ajudo aqui, mas vai lá. Aí eu cheguei lá, eu fiz o Bolsa Família, eu fiz a inscrição do Minha Casa e Minha Vida pela hepatite C que eu tenho, que é uma doença crônica que tem tratamento. Eu entrei lá em alguma cláusula lá também. Meu irmão, com, sei lá, um mês, eu fui sorteado, varão. Caramba. Uau. E quando eu conto isso, tem gente que tá esperando aí 20 anos. Sim. E sabe o que eu ouvi disso? Que o tempo, quando eu ganhei o carro, o tempo da desconfiança, ela chega, a pessoa para de desconfiar. Foi o Zenon que falou isso pra mim. Ele falou assim, Marcelo, eu vou te falar uma coisa. O tempo da desconfiança, meu irmão, acabou quando eu ganhei o carro. Né? E a questão do apartamento, é interessante que eu ouvi assim, quando eu ganhei o apartamento, ele falaram assim pra mim, Marcelo, Deus não deve nada a ninguém, né? Porque a gente é muito entregue à obra de Deus. A gente respira a obra. 24 horas. Se eu te olhar, tem pessoas me ligando aqui. A gente tá aqui conversando, tem pessoas me ligando aqui. Né? Ontem mesmo, né? Que é uma gravação ontem mesmo. A gente foi resgatar uma alma lá dentro da comunidade. Um rapaz que deu um mole lá. O interessante é que o radinho que entrou no lugar, esse rapaz que a gente estava resgatando, veio na porta do carro e falou assim, meu irmão, tá saindo escondido? Eu falei assim, rapaz, tu vai servir de pedra de tropeço pra vida dele? Hoje quem tá precisando é ele. Mas daqui a pouquinho, se tu continuar com essa marra aí, quem vai estar precisando é você. E louvado seja o nome do Senhor, se tu precisar, que a gente vai vir aqui também te resgatar. Tu não tá nem respeitando a mãe do rapaz aí. A mãe do rapaz conversou com quem tinha que conversar e vai pagar a dívida dele, rapaz. Isso foi essa madrugada. Né? Então a gente não para dentro da comunidade, o telefone não para de tocar, é pessoas querendo socorro. E foi quando eu voltei para Jacarepaguá. Que se deixasse por mim, eu não saía lá de Guaratiba, eu não saía lá do centro de recuperação. Tava numa zona de conforto. Zona de conforto. O Paulinho falava comigo direto isso. Teve uma vez que o Paulinho foi lá, irmão, no centro de recuperação, meu primo Paulinho da Silva, pastor Paulinho. Ele foi lá dentro do centro de recuperação e aí eu tava no processo final de internato, porque quando eu saí do internato, eu fui morar do lado de fora. Ele falou assim, ô meu primo, deixa eu falar contigo. Pô, cara, tu acha que não já chegou a hora de tu sair, não? Aí ele citou... Que é um tempo pra todas as coisas. Pô, cara, tu tem família, rapaz. Pô, tua família precisa de você e tal. Ele falou assim, pô, lá no Monte da Transfiguração lá, onde estava Pedro, Tiago e João com Jesus, que eles ficaram maravilhados com a cena que eles viram lá. Né? A ponto de eles terem feito uma tenda, pediu para poder fazer uma tenda e ficar ali. Ele usou esse termo. Eu falei assim, meu primo, com todo respeito, eu até entendo essa tua fala aí, mas eu quero te falar o que Deus falou comigo. Deus falou comigo que a obra que ele tem comigo é nesse lugar. Ainda não chegou o tempo de eu sair daqui. E de 1 ano e 4 meses que eu fiquei acolhido como interno até a minha saída, depois de quase 7 anos, eu fiquei mais 1 ano e 9 meses, eu acho. Um total de 8 anos e 1 mês exato que eu fiquei no centro de recuperação. Interno com 1 ano e 4 meses. Interno com 1 ano e 4 meses, como obreiro.
Saí, fui consagrado a diácono. Depois o tempo passou, fui consagrado a presbítero. E aí foi quando surgiu a questão da minha casa e minha vida. E aonde foi o apartamento? Em Jacarepaguá, no Anil. Tudo perto. Tudo perto. Foi quando eu voltei para Jacarepaguá, que eu me desliguei lá do Ministério do Centro de Recuperação, pedi a benção pro pastor. O pastor ficou um pouco triste, porque a gente é obreiro, palpa toda a obra. Ele perdeu assim um braço, né? Vamos dizer assim. Ele ficou um pouco chateado, né? Pô, ninguém gosta de perder, né? Mas a gente tem que formar discípulo pro reino. Exatamente. Né? A gente precisa formar discípulo pro reino. E ele entendeu depois de um tempo isso. Tanto entendeu que ele participou da minha consagração na inauguração da nossa igreja, da nossa filial ali na Cidade de Deus. O pastor Sebastião veio, o pastor Carlos foi quem pregou. O pastor Carlos deu a honra para ele poder orar, né, por mim. Legal. Né? Ele estava ali com a esposa dele. Eu também, assim, louvo a Deus pela vida dele. Hoje é aniversário dele. Daqui a pouco a gente vai estar lá. A gente fez uma vaquinha, levantamos uma vaquinha. Vamos comprar um terno para ele aí de 500 pratas. Ele merece muito mais. Assim como o pastor Carlos também merece muito, né? Existem muitas pessoas assim que cruzaram o nosso caminho para que hoje nós estivéssemos aqui, né? Para a glória de Deus. Assim, é muita história. É muita história, né? E, na verdade, dentro da pauta que a gente tem proposta para seguir, a gente vai dividir esse episódio em 2. Sério? Porque a sua história, ela fala demais. Deixa eu puxar aqui a cadeira, porque quem vai estar sentado aqui vai ser minha esposa. Sim. Minha esposa. A princípio a gente até pensado sobre isso, porque eu queria que a gente fizesse considerações finais, porque assim, se a nossa pauta ela foi para esse lado, é porque tem muita gente precisando ouvir essa história, tem muita gente vivendo essa história e precisando de uma palavra de esperança. A gente vai ter um novo episódio. A gente vai te convidar, vai ter um próximo convite, vai vir junto com a sua esposa. Que honra, hein? Pra gente poder agora contar a história de como que a igreja surgiu. Porque assim, é muito tempo, é muita história, é muita coisa que vocês têm pra contar, pra abençoar a gente. Com certeza. Tem muita gente que tá sendo abençoado pela sua história de vida, seu testemunho pessoal, porque essa é algo, eu posso ser redundante no que eu vou falar, né? Essa é uma realidade muito real. Então tem gente que vai estar ouvindo isso, que vai chegar nos corações das pessoas que precisam ser alcançadas e que elas possam saber que tem uma esperança, que tem uma forma de sair desse fundo do poço. Gente que está vivendo, porque foram vários processos que você viveu. Então, até das pessoas que precisam acreditar em pessoas como você, para serem encorajadas, para continuar o trabalho, continuar o ministério, para tirar essas pessoas desse lugar. Sim. Então, assim, como encerrando essa primeira parte, esse primeiro bate-papo, eu queria que você desse uma palavra pra gente que precisa sair desse lugar. Muito interessante, você falando aí, não desista de ninguém. Tem uma amiga, rapidamente, ela foi pregar de novo lá na igreja. Hoje ela tem a família dela, casado com um empresário bem sucedido aqui no Recreio. Camila Amaral, Camila com K, que a gente falava na escola, né? Estava ali ela morava na Merck quando criança, morava na Cidade de Deus, era um favelado numa escola particular, na Taquara. Ela se converteu ao evangelho e pregou agora, hoje na terça-feira, no culto de terça-feira na igreja, mas na primeira vez que ela foi lá, ela falou assim: pastor Marcelo era muito levado na escola, muito levado. E ela falou algo muito interessante. Ela falou assim: nunca despreze uma criança levada. Nunca despreze ninguém que dê trabalho, porque um dia ele pode ser um pastor, e apontou para mim. Nossa, que lindo. Né? E ali, como pastor, ouvindo aquilo, assim, não desista. Não desista. Eu tive uma esposa que não desistiu de mim, sabe? E assim, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque se não fosse Deus através dela, irmão, você não estava aqui. E por muito menos pessoas têm desistido, sabe, do seu casamento. E não sei como é que vai ser a edição. Deixa o meu telefone, Instagram, sabe? Pode ligar qualquer hora, irmão. Qualquer hora. Qualquer hora. A gente vai atrás.
né? A gente tira da crepe, te tira da mala do carro, a gente tira do pneu. A gente se põe lá no lugar pra morrer. Pode matar ele. Já teve situação, pode matar, irmão. Libera ele e me mata. Libera ele, irmão. Jesus fez isso por mim. Eu sei pra onde que eu vou. Se tu não se arrepender, eu sei pra onde tu vai também. Agora ele pode livrar ele. Já aconteceu isso. Caramba. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E hoje, a gente é fruto do fruto. E a gente continua dando fruto. Sim. Né? Não foste vós que vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vai dê fruto. O vosso fruto permaneça. E tudo aquilo que em meu nome pediu ao Pai, o Pai vô-lo concederá, disse-lhe Jesus. Então a gente precisa da fruta, irmão. Sim. A gente precisa da fruta e a árvore é conhecida justamente pelo alimento que ela dá. Sim. É verdade. Então assim, não desista. Se você tem alguém conhecido dentro da sua família, na sua parentela que tem problema com álcool, sabe? Com cigarro, com maconha, com crack, com cocaína, agora tem um tal do K9 aí, meu irmão, com, sei lá, lança, black, qualquer tipo de droga, né? Lá tá com problema espiritual, meu irmão, lembra da gente, ainda há esperança. Com certeza. Tem jeito, irmão, tem jeito. Eu sou prova viva, irmão, que tem jeito. Interessante, só para finalizar, eu cheguei no centro de recuperação tomando 4 cartelas de remédio tarja preta. Eu cheguei a tomar, eu tinha laudo do psiquiátrico, eu estava trabalhando, que eu falei, né, quando eu fui pro centro de recuperação. Uhum. Não consegui aposentadoria ou me encostar porque eu não tinha tempo de contribuição. 5 assinatura De 20 dias. de 20, 27, Máximo 30 dias. Então não consegui na época, enfim. E assim, eu cheguei tomando um remédio controlado. Então, dentro do processo, eu peguei, fiz um voto com Deus. Senhor, se tu me trouxe pra cá, pra me levar da dependência química, eu não vou ficar preso aos remédios. Sim. E aí, joguei fora os remédios, enfim. Tem jeito. Tem jeito. Pastor, Solução. obrigado. Muito obrigado. Assim, pastor. A gente vai ter que dividir esse bate-papo porque é muita história. É bom história. que deixa o pessoal com isso aí. gostinho de quero mais. Cenas dos próximos episódios. Cenas dos próximos episódios. Mais uma vez, obrigado no nome da equipe aqui. Em breve, esse segundo episódio vai estar sendo gravado e a gente vai dar continuidade a essa história maravilhosa aí da sua vida. Eu que agradeço aí, de repente, eu quero pedir desculpa se alguma coisa não me fez entendido, mas eu creio que vocês aí com a edição também vai dar uma melhorada. Isso foi de verdade muito Obrigado. abençoador. Muito obrigada. Tenho certeza que o próximo vai ser ainda mais incrível com sua Glória. esposa aqui. Com os detalhes, que a mulher é assim, né? Traz uns detalhes. Exatamente. Não, ela vai falar coisas que tu se lembra disso. Vai ser muito, eu creio que vai ser muito legal e vai edificar muitos casais, muitas Amém, famílias. tenho certeza É disso. isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio. Fica com a gente. Esse não é o primeiro episódio, então se você caiu aqui por acaso nesse episódio, volta aí, tem os outros episódios pra você assistir e tá com a gente nesse projeto. Amém? É isso Fica aí. com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.